E aí, tudo bem? Tutorial Portes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. E nessa aula a gente vai estar falando de uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: como que você faz para perder pouco e ganhar muito? Esse é um dos principais problemas de quem está começando do zero, que é o fato de você ganhar o valor X e você perder 2x, 3x, 10 vezes mais do que você ganha. E muitas vezes, quando você está começando do zero, esse pode ser aquilo que vai fazer você quebrar e perder todo o seu dinheiro. E por isso que nessa aula eu quero te mostrar como resolver isso. Então olha só, o principal problema do iniciante é ganhar pouco e perder muito, e eu confesso que eu já passei por isso também quando eu estava começando do zero. Mas deixa eu te mostrar o resultado que eu tive até agora nessa semana. Olha só, esse dia aqui foi terça-feira, eu ganhei mais de 20 mil reais e eu perdi 500 e poucos reais. E esse outro dia, se você somar todos os 3 dias da semana que eu tive operando, foram quase 40 mil reais de lucro e menos de 2 mil reais de prejuízo. Se você parar para ver, é um prejuízo muito pequeno para um ganho muito grande. E esse é o grande objetivo e sonho da maioria das pessoas que querem ganhar dinheiro com o mercado financeiro. É você perder pouco e ganhar muito. Só que todo iniciante faz exatamente o contrário. Perde muito e ganha pouco. E qual é o principal problema que causa esse tipo de resultado? É a falta, primeiro, de uma estratégia que faz você entrar e sair no lugar certo, de modo que faça com que você ganhe dinheiro, e também a falta de gerenciamento. Existem alguns tipos de gerenciamento que fazem com que você possa perder até mais do que você ganha e ainda assim você consiga ganhar dinheiro. Dá só uma olhada nesse resultado aqui. Eu fiz apenas 2 trades e um eu ganhei e o outro eu perdi. A diferença é que no trade que eu perdi um pouquinho mais de 500 reais. E o trade que eu ganhei mais de 20 mil reais. Dá uma olhada nesses outros trades aqui durante a semana. Eu tive um acerto um pouquinho maior de 60%. E ainda assim eu perdi menos de 2 mil reais e ganhei quase 40 mil reais. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Porto, você nunca perde? Sim, eu perco. Só que a diferença é que eu ganho muito mais do que perco. E é isso que você que está começando do zero tem que fazer também. Você não deve se preocupar com as perdas e sim ganhar mais, de modo que as perdas sejam praticamente insignificantes. Imagina você ganhar 20 mil reais e perder 500. Esse é o tipo de performance que um trader de elite consegue ter. Mas para você se tornar um trader de elite, você precisa ter em mãos as estratégias, as técnicas, saber fazer gerenciamento da forma correta. E é por isso que eu quero te mostrar como que você gerencia as operações nesse vídeo. Dá só uma olhada nisso aqui. O que seria, em primeiro lugar, gerenciamento de 1 para 1? Gerenciamento de 1 para 1 significa isso daqui, ó. Vou escrever para você entender. Gerenciamento de 1 para 1 é igual seu alvo ser igual, deixa eu ser igual aqui, ao seu stop. É isso. Gerenciamento de 1 para 1 é isso. E aí, como é que funciona o gerenciamento de 1 para 1? Se você está utilizando gerenciamento de 1 para 1, por exemplo, operando no mini índice, e você faz um trade com stop de 100 pontos, então o seu alvo vai ser de 100 pontos. Tá? Isso é gerenciamento de 1 para 1. É quando o teu alvo é a mesma coisa que o teu stop. Simples assim. Tão simples quanto 1, 2, 3. Tá? Muito, muito simples. Aí, o que acontece? Se você decidir utilizar o gerenciamento de 1 para 1, que ele é bastante utilizado para scalp, tá? Scalp tem muito trade com 1 para 1. E já vai ter trade ao vivo mostrando 1 para 1 e 2 para 1 depois vai ter também. Só que o que acontece? Se você utilizar o 1 para 1, você vai precisar de uma estratégia que tenha pelo menos 51% de acerto. Isso aqui é a regra do gerenciamento de 1 para 1. Se você utilizar o gerenciamento de 1 para 1, você vai precisar de uma estratégia que tenha pelo menos 51% de acerto. Por quê? Porque quando o 1 para 1 o teu alvo é igual ao teu stop, você não pode ter chance de perder mais do que você ganha. Tem que ser mais lucrativo do que você ganha. Para você ter uma ideia, olha só. Digamos que você faça... Vou botar para branco. Digamos que você faça 100 trades usando o gerenciamento de 1 para 1. E aí a sua estratégia tem 50% de acerto, vamos dizer assim.
vai dizer, digamos que seja 50% de acerto e você usou 100 pontos de stop para 100 pontos de alvo. Beleza? Então quer dizer que você fez 100 trades, aí você acertou 50, tá? Porque a tua estratégia tem 50% de acerto. Você acertou 50 trades com 100 de alvo, você ganhou 500 reais, 500 pontos, né? E aí você errou 50 com 100 também, você perdeu 500. E no final das contas você ficou no 0 a 0. Pior, você ainda vai ter que pagar corretagem e taxas. Ou seja, você vai perder dinheiro, tá? Agora, se você ficar com uma estratégia que tem 51% de acerto, o que vai acontecer? Você vai acertar 51 vezes, certo? Então, 51 vezes, você vai acertar, vai fazer 51 trades de 100, e aí você vai fazer 49 trades, no caso, de 100. Então, aqui você vai ganhar 510, é isso? Não, você vai ganhar 5.000. Foi errado antes, né? Era 5.000, não era 500. Você vai ganhar 5.100 pontos e aqui você vai perder 4.900 pontos. Tá? É 5.000, tá? Tava errado antes. E aí o que acontece? Aí nesse caso, você ficou positivo. Você ficou com 200 pontos positivos. Então, quando você está utilizando o gerenciamento de 1 para 1, a tua estratégia ela tem que ser 51% no mínimo assertiva. Então você vai depender da estratégia, você vai depender de estratégia, tá? No entanto, a maioria das estratégias de análise gráfica avançada que os traders de elite utilizam tem, obviamente, uma assertividade maior do que 51%, isso é óbvio. Esse é o gerenciamento de 1 para 1, então. A beleza do gerenciamento de 2 para 1 é que você pode perder mais do que você ganha. Ou seja, você pode perder mais trades do que você ganha. E aí o que acontece, na maioria das vezes, é que você, isso na hora já elimina muito do teu medo, porque o pior medo do trader é perder dinheiro. Mas e se comprovadamente você pudesse perder mais do que você ganha e ainda assim ganhar dinheiro no final do mês? A gente, obviamente, que tá colocando aqui, a gente obviamente está colocando aqui um planejamento mensal, né, um resultado mensal. A gente não vai colocar resultado diário. Apesar da gente ser day trader, a gente sempre trabalha com o nosso resultado mensal, tá? O gerenciamento de 1 para 1 vai depender muito da estratégia, tem que ter 51%. Agora, o gerenciamento de 2 para 1 você pode perder mais. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Vamos usar o gerenciamento 2 para 1 agora. Vixe. Gerenciamento 2 para 1. O que significa o gerenciamento 2 para 1? Seu alvo ser 2 vezes o seu stop. Então, um exemplo, se no mini índice o seu stop é de 100 pontos, então o seu alvo tem que ser de 200 pontos. Tá? Desse modo, você pode perder mais do que você ganha. Então, se você utilizar o 2 para 1, você vai poder perder mais do que ganha. Exemplo, 60% de perda. Olha que louco isso. Olha que louco isso. Você pode perder 60% das vezes e ainda assim você vai ser lucrativo no final do mês. Como que isso é possível? Com o gerenciamento de 2 para 1. Vamos colocar um exemplo de 100 trades usando também o 2 para 1, tá? Então você vai ter 60% de perda e você vai ter 40% apenas de acerto. Só que esses teus 50% de perda vão ser com um stop de 100. Então você vai perder 60 trades vezes 100. Então você vai perder 6.000 pontos. Os seus 40% de acerto vão ser 40 trades de 200 pontos, porque o teu alvo é 2 vezes o tamanho do teu stop. Então vão ser 8.000 pontos. No final das 8.000 pontos. No final das contas, você vai sair lucrativo 2.000 pontos. Apenas utilizando o gerenciamento de 2 para 1. Só que olha que bizarro.
Quando você começa a aprender cada vez mais estratégias, cada vez mais se aperfeiçoar em estratégias de elite, estratégias avançadas de análise gráfica, de estratégias de união, até mesmo que em alguns casos que você pode usar se você quiser, não é obrigatório, fica de decisão de cada um. Se você quiser unir gráfico com outros tipos de análise, como por exemplo, se quiser utilizar um indicador, ou se quiser utilizar tape reading, quiser unir tudo isso, quando você começa a utilizar estratégias avançadas de day trade, você começa a ganhar muito dinheiro. Mas e se você acertar 50%? O teu lucro mais do que dobra. Olha que louco isso. Quando você acerta pelo menos 50%. Como é o caso do gerenciamento de 1 para 1. Quando você acerta 50%, você faz 100 trades usando 2 para 1. E aí você acerta 50% de acerto. Aí então você fez 50 trades certos e você 50 acertos de 50 pontos, né? E você erra 50 de 100 no caso. E aí você erra 50%. E são 50 pontos de 50. Olha que louco que acontece. Isso daqui vai dar 5.000 pontos de ganho. Isso daqui vai dar 2.500 pontos de ganho. Então você vai ter 2.500 pontos positivos. Apenas aumentando 10% o seu aproveitamento. Você faz 100 trades usando 1 para 1. Usando 1 para 1. 50% de acerto, 50% de acerto. Você erra 50% e você acerta 50%. Se o teu alvo é de 100 pontos, o teu stop tem que ser de 50 pontos. Se você faz 50% de acerto em 50 trades, um exemplo, tá? Você vai ter 50% de acerto, 50 vezes 100, você vai ter 5.000 pontos de ganho. E aí você vai ter 50 de perda a 50 pontos, 2.500. Ou seja, apenas colocando 10% a mais de ganho, você vai praticamente dobrar o teu rendimento. Praticamente dobrar o teu rendimento. Tá? Praticamente dobrar o teu rendimento. Só que além de você saber fazer isso, que é gerenciamento de trade, você também precisa saber primeiro entrar e sair no lugar certo. Para você entrar e sair no lugar certo, você precisa entender as melhores estratégias e os melhores métodos. E para você que está iniciando do zero, talvez essa seja também alguma coisa muito importante. Além de você ganhar pouco e perder muito, o fato de não saber entrar e sair no lugar certo pode te prejudicar bastante no seu início. E é por isso que existe a minha mentoria fechada do Trader de Elite, que inclusive as inscrições já estão fechadas. Só que teve muita gente que não faz parte da minha mentoria e que não conseguiu entrar. E o principal motivo das pessoas não terem conseguido entrar para a minha mentoria foi o valor financeiro. Então, para te ajudar, você que não conseguiu entrar para a minha mentoria fechada, mas que ainda assim quer dar os seus primeiros passos no mercado financeiro, eu quero te convidar para fazer parte de um outro treinamento que vai ter um preço bem menor, um valor simbólico, apenas para você poder entrar e ser o meu aluno e aprender as técnicas um pouco mais avançadas para poder iniciar do zero do jeito certo. É o treinamento chamado Desafio 2K. E no Desafio 2K você aprende técnicas, estratégias, como entrar e sair no lugar certo, como gerenciar os seus trades, para que você consiga, mesmo iniciando do zero, atingir uma meta de até R$2.000 no mês, que é uma ótima renda extra para quem está iniciando do zero. Só que tem um problema. As inscrições para o Desafio 2K vão durar apenas um dia e, além disso, só vai receber o link de acesso ao Desafio 2K quem estiver dentro do meu grupo no WhatsApp. Por isso, aqui embaixo tem um grupo do WhatsApp, o link do grupo. Aqui no vídeo você está vendo o QR Code, é só você clicar e entrar e eu te vejo dentro do grupo do WhatsApp também. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha visto que você não precisa ganhar sempre. Eu tive um acerto de um pouquinho superior a 60% e ainda assim ganhei quase R$40.000. E um outro dia eu tive 50% de acerto e ainda assim ganhei mais de R$20.000. O importante não é você ser perfeito e sim ser lucrativo. E é isso que todo trader de elite sempre foca. Eu espero que você foque também. Mas para isso é necessário estratégia, é necessário gerenciamento e é necessário todo o aparato de coisas que os traders de elite utilizam para poder ter esse tipo de consistência. Eu espero ver você dentro do Desafio 2K ou quem sabe algum dia no futuro dentro da minha mentoria fechada do Trader de Elite. Valeu!